Ele trocou a agronomia pelo jornalismo. Veio do Sul, teve uma pequena passagem por Ribeirão no início da carreira. Depois Rio de Janeiro, Brasília, e se tornou um dos repórteres mais premiados da TV Globo do Rio de Janeiro. Está aqui comigo hoje no 30 Minutos, tenho a honra de receber aqui o jornalista e repórter Marcelo Canelas. Tudo bem, Marcelo? Prazer estar aqui. Tudo jóia? Tudo. O Marcelo, ele abre aqui a nossa 11ª edição do FestCon aqui da Barão de Mauá. Marcelo, é verdade essa história da agronomia e jornalismo? Pois é, rapaz. Teve isso aí? Teve. Minha família é uma família de agrônomos. Meu pai é agrônomo, meu irmão é agrônomo. E eu, na verdade, sempre quis fazer jornalismo, mas achava, assim, difícil sobreviver lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Sul, né? E aí resolvi fazer jornalismo, agronomia, mas numa aula de bioquímica eu disse, não, isso não é a minha praia, não. E aí desisti e comecei a estudar para o vestibular para fazer jornalismo e acabei sendo aprovado. Então, minha experiência na agronomia durou um ano só. Só um ano? É. Depois você já partiu para o jornalismo? Fui para o jornalismo. Arrependeu ou não? De maneira nenhuma. O jornalismo é uma grande paixão, né? E eu concordo com o nosso colega Garcia Marques, né? Diz que é a melhor profissão do mundo. Pois é, eu acho que é assim. E escolha aquela que você gosta, você nunca vai trabalhar na vida, né? Sim, pois é. Marcelo, você disse que o Brasil é um país de contrastes e desigualdades. Ele é, enfim, né? Você sempre buscou apontar essas diferenças, né, do Brasil. Nem sempre ficar no tradicional, né? Você teve liberdade, você encontrou liberdade na televisão, sempre nos lugares onde você foi trabalhando, para contar essas histórias? Olha, o jornalismo trata das contradições da vida, né? Essa é a matéria-prima da nossa profissão. E eu sempre digo assim, que você não consegue separar a pessoa do jornalista, né? O cidadão do jornalista. Então, aquela história do Cláudio Abramo, né? Da ética do marceneiro. O Cláudio Abramo escreveu um artigo muito importante chamado A Ética do Marceneiro, que ele dizia isso, que a ética do jornalista é a ética do marceneiro, ou seja, não existe uma ética específica para o jornalista. Aquilo que me incomoda como cidadão deve me incomodar como jornalista. Isso aqui é a referência do meu trabalho. Então, tudo aquilo que me incomoda, eu moro no Brasil e vejo a desigualdade, vejo as contradições todos os dias, o tempo todo, isso acaba virando reportagem, né? Acaba virando pelo menos proposta de reportagem, e aí é uma questão de você batalhar dentro da empresa para que ela fique de pé. A gente tem vários Brasis, né, dentro do nosso país. Muitas vezes o foco nacional acaba sendo ainda muito o Sudeste, muitas regiões mais ricas, vamos dizer assim, do país. Você trabalhou bastante com outras causas de direitos humanos, trabalhou muito no Norte, Nordeste, né? E a diferença ainda está naquele trabalho do repórter de campo, né? De ir lá, cheirar o lugar, botar o pé no chão. Como que você trabalhou assim para exatamente fazer essa diferença, fazer esse recorte mais apurado do Brasil? Olha, eu acho que o que faz a diferença, hoje em dia você sabe que a tecnologia está muito acessível, né? Ela acaba nivelando todo mundo tem acesso com o barateamento dos equipamentos, todas as empresas têm condições de oferecer um produto de qualidade porque a tecnologia está mais disponível. Então o que vai fazer a diferença, mais do que nunca, é o profissional, é a pessoa, é o repórter. E aí não há tecnologia que substitua o profissional diante do fato no momento que ele está acontecendo, entendeu? Como você falou, sujando o pé de lama, comendo poeira, ir para a rua. Existe uma tentação muito grande de se fazer jornalismo de ar-condicionado, né? Porque você tem a internet lá, você dá uma teclada no Google, pega um telefone, ouve duas pessoas, faz a sua reportagem sem levantar da cadeira, né? E isso é uma tentação muito cômoda, mas que deixa de surpreender o leitor, deixa de surpreender o telespectador, porque deixa de aproveitar o tesouro do jornalismo, que é justamente aquilo que está se sucedendo no momento que acontece mesmo na rua, né? Que é o espaço por excelência da vida, né? E, portanto, do jornalismo.
trazendo para uma realidade regional, você já trabalhou aqui em Ribeirão, inclusive, né? Um bom tempo na IPTV. Inclusive tem essa coisa dos jornalistas do Sul virem para a IPTV, né? Pois é, acho que eu fui o Você, primeiro. acho que você que puxou a fila. Eu A gente tem João Carlos Borda aqui em Ribeirão, entre outros profissionais. Vem muita gente lá do Sul, né? Mas você que veio do Sul e trabalhou já em emissora regional, né? Você até li uma frase sua que você disse que o jornalismo vai muito além da cobertura do acontecimento, do fato, né? É possível fazer a diferença no dia a dia, no factual, na televisão, para levar informação, levar o fato de uma maneira diferente daquela tradicional, de vez você zapear e toda a emissora está igualzinho, o mesmo fato, a mesma fonte, o mesmo personagem? Eu acho que é perfeitamente possível. Aliás, a minha experiência aqui em Ribeirão Preto foi uma experiência de encantamento e descoberta, né? Você vê um jovem do Rio Grande do Sul que nunca tinha vindo para cá. Eu fui ver uma manga no pé com 22 anos. No Rio Grande do Sul não tinha manga, era frio. E aqui em Ribeirão você vê manga para todo lado. Então, então você já vem com um olhar diferente, né? Um olhar de estrangeiro, de forasteiro, e acaba... Eu acho que é esse olhar que a gente tem que buscar, né? O olhar da curiosidade, da inquietude, e procurar não se acostumar, né, não acostumar o olhar, né? Acho que esse é o grande desafio da gente como jornalista, né? Buscar sempre aquilo que é mais inusitado, curioso e tal, e você alimenta isso mantendo a natureza da nossa profissão, que é a inquietude, a curiosidade, né, o questionamento, enfim, é por aí. Acho que é perfeitamente possível fazer um jornalismo diferenciado e, como você disse, fugir um pouco da mesma cesta de notícias, né? Então, os órgãos realmente têm, assim, você vê a primeira página dos jornais, os telejornais, parece que todo mundo tem o mesmo pauteiro, né? Exatamente. Né? Uma coisa para rádio, televisão, impresso, todo mundo igual, falando a mesma língua. Pois é, e não precisa ser assim, né? Começa a chover, eles falam o aumento da venda de guarda-chuvas, né? Essas matérias não cabem mais, né? Pois é. Então, mas é perfeitamente possível fazer isso. Legal. No teu trabalho, nas suas reportagens especiais, a gente vê tanto da série Fome, quanto da Amazônia, quando você trabalhou, você sempre trabalha muito bem a questão textual, valorizando a questão da imagem, o trabalho, essa parceria com o repórter cinematográfico, que é muito importante no trabalho de televisão, inclusive fazendo passagens criativas, textos objetivos. Seria assim uma receita para você trabalhar bem uma reportagem de televisão dentro de um tempo pequeno, tempo curto, você trabalhar uma mensagem mais objetiva, valorizando a imagem, textos? O José Hamilton Ribeiro, que é daqui da região, ele tem uma brincadeira, né? Eles têm a fórmula da grande reportagem, GR, mas enfim, que significa grande reportagem igual um bom começo, mais um grande final sobre tempo e talento na enésima potência. Quer dizer, essa é a fórmula matemática da grande reportagem. Né? Então, na verdade, assim, essa fórmula é uma fórmula que não existe. Né? O que existe é a maturidade da gramática da televisão. Né? A televisão acabou gestando uma forma de se escrever, né? Jornalismo própria, na televisão própria, que significa articular de maneira criativa os vários elementos narrativos que a TV te oferece, né? Aliás, essa é a nossa grande vantagem em relação ao jornal e à rádio, quer dizer, essa infinidade de elementos narrativos que você tem à sua disposição. E escrever bem para a televisão, na minha opinião, é ter o domínio desses elementos narrativos e articular de maneira criativa esses elementos. E aí, exatamente como você disse, que entra a parceria, né, dos profissionais, porque a televisão é, por excelência, o jornalismo de televisão é feito por equipe. Não dá para trabalhar sozinho, né? Equipe. E então, assim, eu tenho grandes parceiros que me ajudaram a construir as séries todas que a gente fez ao longo dos anos, assim, e que com eles a gente tem, assim, uma afinidade tremenda, né? Às vezes só de olhar para o cara, você não precisa nem falar, né? Ele já sabe como agir, enfim.
Muitas vezes o profissional, o repórter cinematográfico, dá inclusive o norte da reportagem, né? Sem dúvida. E que a gente... Fiz tal imagem, né? Quer dizer, né? Poxa, usa aí, é texto, né? Imagem pois é texto, né? Pois é por aí. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Dentro das suas séries que você trabalhou, né, as reportagens mais especiais, inclusive várias premiadas, A Fome, a Amazônia, Os Povos das Águas, né? Sei que é difícil você apontar assim, algum exemplo, mas você saberia dizer assim, uma que teve alguma dificuldade que te colocou assim o processo humano, né? Quer dizer, pô, você foi lá trabalhar com a situação da fome, você encontrou uma situação totalmente, talvez que você inusitada, que você não imaginava que você ia encontrar, e talvez isso te beneficiou num bom resultado final. Mas assim, o seu lado humano chegou alguma vez que ele atrapalhou ou que ele ajudou você a trazer algo diferente? Bom, eu não acredito na asepsia emocional do repórter diante do fato. A gente acaba se envolvendo emocionalmente, não tem jeito. E aí você entra naquela discussão teórica da neutralidade, da imparcialidade versus objetividade, né? Eu acredito que esses conceitos de neutralidade e imparcialidade que estão no campo da moral, eles não servem para o jornalismo. Porque quando você encontra uma situação como essa, da série da fome, né? Uma situação absolutamente perversa, você tem que ser neutro em relação a quê? Você tem que ser imparcial em relação a quem? Negativo. Você se coloca claramente ao lado daquelas pessoas, faz a denúncia daquela situação e se coloca solidariamente ao lado delas e deixa isso explícito na reportagem. O que não significa que você não tenha que ser objetivo. E é esse conceito que eu acho que é o conceito que é o grande tesouro do jornalismo. O da objetividade, porque a objetividade é um conceito que está no campo do conhecimento. E eu acredito que o jornalismo seja uma forma específica de conhecimento. Aliás, nos princípios editoriais da Rede Globo, que foram divulgados no ano passado, está lá, o jornalismo é uma forma específica de conhecimento, é a primeira forma de conhecimento da realidade objetiva. Então, acho que a gente tem que ter em conta isso, sem dúvida nenhuma. Tem como eu não te perguntar, você está falando de conhecimento, de formação profissional, a história do diploma. Você acha que isso, de alguma forma, abalou o jornalismo, a profissão, de alguma forma? Bom, essa é uma discussão gigantesca. Muito longa agora, eu defendo o diploma, a exigência do diploma para o exercício da profissão, porque eu acredito exatamente no que eu acabei de falar, que o jornalismo é uma forma específica de conhecimento, que precisa ser estudado. Quer dizer, os fatos, os acontecimentos, seja lá que nome você queira dar para a matéria-prima da nossa profissão, eles não aparecem diante da gente como algo já pronto, definido, elucidado, né? Exato. A vida se apresenta de maneira caótica, né, em fragmentos, e você precisa precisa arranjar aquilo ali, né? Precisa juntar aquilo ali e dar um sentido para o que está acontecendo. E aí você tem que ter ferramentas teóricas para fazer isso. Senão você vai ser, quase que com 100% de certeza, enganado pelas aparências, como tantas vezes, né, os jornalistas acabam sendo enganados pelas aparências pela falta de preparo, né, por falta dessas ferramentas teóricas. Então, eu defendo a exigência do diploma para o exercício da profissão,
E acho, inclusive, que as grandes empresas continuam buscando, entre os egressos das boas faculdades de jornalismo, seus profissionais. Porque eu posso te garantir que a TV Globo não vai lá na faculdade de medicina ou de direito escolher um repórter, porque vai ser um problema, entendeu? Com certeza. Vai ser um problema. Então, vai continuar recrutando os meninos nas boas faculdades de jornalismo. E aí é que eu acho que entra o papel da faculdade, né? Quer dizer, oferecer um curso de qualidade para poder oferecer para as empresas o que elas estão pedindo. Onde separa o joio do trigo, né? Porque o diploma mesmo, o diploma papel, ele nunca foi, ele nunca foi diferencial de nada. Pois né? Na verdade é o conhecimento adquirido, né? Exatamente. Depende muito do aluno, e o papel da faculdade foi o que você disse, né? Isso mesmo. Só para ilustrar isso aí, a gente teve um aumento, inclusive, da busca de estagiários depois da história daquela diploma. Olha só. Porque tivemos um aumento, né? Inclusive a gente tem hoje, as empresas procuram, né? Todas as emissoras, assim, a gente não tem estagiário para indicar, inclusive. Pois é, você vê, né? Então é mais um sinal, né, de que as empresas vão continuar buscando mesmo na faculdade e não na faculdade de Direito, de farmácia, Química. de medicina. Cada um na sua, né? A gente falou um pouquinho do lado humano, você sempre lutou pelos direitos humanos, né? Uma sociedade mais justa no teu trabalho, nas tuas reportagens, né? E hoje, Marcelo, qual que é a importância real do jornalista na mudança do comportamento social e principalmente na questão ambiental assim, do país? Qual que seria esse papel do jornalista hoje? Eu acho que o papel do jornalismo, assim, eu sempre digo que a gente não tem que ter arrogância de achar que com uma reportagem você vai transformar a realidade. Mudar o mundo. Eu faço jornalismo para mudar o mundo, Sim. claro. Eu quero mudar o mundo, mas eu também sei que eu não vou mudar o mundo com uma reportagem, né? Agora, eu posso ajudar a mudar o mundo jogando uma luz sobre aquilo que está obscuro, sobre aquilo que as pessoas não estão enxergando, sobre aquilo que está obscurecido pela arrogância do poder, entendeu? Ou pela ideia de que as coisas são assim porque são. Então, o nosso papel, eu sempre digo, que é iluminar aquilo que está obscurecido, né? E quando você faz isso, em qualquer que seja o setor, né, você aponta para o caminho da mudança, né? E isso é uma verdade quando se trata de questões ambientais, né? Quando você procura mostrar coisas que são desconhecidas nessa área aí, né? Você levanta uma discussão e aponta o caminho da mudança. Lenine diz que você começa mudando o teu quintal, né, da sua casa, né, o seu quarteirão, e dali adiante você vai, né, conseguindo uma transformação, talvez, jogando uma pedrinha de cada vez, né, mas se cada um fizer a sua parte, talvez esse seja o papel do bom jornalista. Exatamente. Né? Tem como a gente não falar em eleições, você está em Brasília, a gente está em ano político, muita gente culpa a imprensa de estar em vários lugares, em várias cidades, vendida. Né, muitas vezes, ou para o poder, quem está no poder, ou para uma oposição. Você acha que ainda é possível você fazer esse verdadeiro jornalismo dentro da política, com ética, com respeito, e realmente fazendo a diferença e não apenas estar atrelado a questões aí editoriais, a publicidade? Eu acho que existe uma diferença entre a postura editorial, né, dos veículos, que acho que tanto mais clara, melhor é, né, e as empresas têm o direito de se posicionar editorialmente, né, mas existe uma diferença entre isso e a cobertura, né. Quando a cobertura ela serve para ratificar uma postura editorial, é um equívoco tremendo. E acho que as grandes empresas têm evitado isso, porque isso significa você preservar um patrimônio, que talvez seja o maior patrimônio da empresa, que é a credibilidade. Então, se você sabota a sua credibilidade, você está sabotando, sabe, o seu leitor, sabotando o seu telespectador. E aí eu acho que é uma postura muito burra, né? você procurar... Hoje em dia, o telespectador, por exemplo, é tão familiarizado com a linguagem de televisão que ele percebe quando está sendo enganado, quando está sendo ludibriado. Eu vejo, assim, por parte das empresas mais sérias, um compromisso, pelo menos da paridade, né? De oferecer o mesmo tempo para todos, e pelo menos isso que eu tenho observado.
levando para esse lado, né, a gente já está encerrando aqui, mas pegando esse gancho, você acredita que esse olhar diferente que a gente falou no começo, né, é preciso para o jornalista muitas vezes passar por cima de algumas regras, desengessar, desobedecer um pouco, muitas vezes o que a redação manda, e chegar lá no lugar, meter o pé na terra e dizer, olha, é assim, eu que estou aqui olhando, e esse é o viés, esse é meu papel. Eu não sou apenas um cara que segura um microfone. Eu sou quem está olhando e fazendo esse recorte da realidade. Muitas vezes é preciso essa posição mais enérgica. Muitas vezes não, eu acho que sempre é preciso. Deveria ser, pelo menos. Porque a insubmissão é da natureza da nossa profissão. A inquietude, sabe? O questionamento. O repórter que acha que vai crescer na profissão sendo vaca de presépio ou sendo moleque de recado, está totalmente equivocado, né? Eu trabalho há 22 anos na TV Globo e posso lhe garantir que sou respeitado por ser, muitas vezes, uma voz discordante dentro da redação. E é bom que haja discordância na redação. Aliás, tanto mais saudável será uma redação, quanto mais opiniões, quanto mais gente diferente ela tiver, né? E aí, eu acho que tem uma discussão fundamental, que é o seguinte: uma das principais prerrogativas, eu acho que do nosso ofício, é a de interferir na agenda de cobertura dos lugares onde a gente trabalha, sabe? Uhum. É você propor, é você, dentro da tensão das divergências, você ser uma voz positiva e propositiva, né? Esse é um papel que eu acho que o repórter jamais deve abdicar. Marcelo, para a gente encerrar aí, você fez, acho que são os seus últimos trabalhos brasileiros, né? Uhum. Que você trabalhou, e a série do Fantástico, do Quem é Meu Pai, né? Para a turma que acompanha seu trabalho, que é fã do seu trabalho e da seu jeitão de fazer jornalismo, o que mais que a gente pode ver aí do Marcelo? Rapaz, a gente está preparando uma surpresa aí para uma grande reportagem de um assunto quente, mas é segredo. É segredo, sem dúvida, mas vai ser realmente uma grande reportagem, inclusive em tamanho, dentro do Fantástico. Aguardem. Você tá encarando agora a vida de escritor também? Você está conseguindo dividir isso, Marcelo? Rapaz, tem uns anos já que eu escrevo crônica para jornal, sem né? dúvida. Eu comecei lá no Rio Grande do Sul e depois aqui em Ribeirão eu escrevo para o jornal A Cidade também, uma crônica semanal. Uhum. E adoro escrever crônica. Estou preparando o meu livro de crônicas, que deve sair talvez no começo do ano que vem. Tá joia, então. Marcelo, agradeço você mais uma vez. Apertar a mão. Obrigado, rapaz. Você que é um ótimo profissional aí, um símbolo de ética do jornalismo aí no Brasil. Parabéns aí, sucesso sempre na sua carreira. Obrigado pelo convite aqui de conversar com os nossos alunos de jornalismo da Barão. Obrigado a você. Sempre bem-vindo em Ribeirão, tá? Obrigado. Obrigado, Marcelo. A gente vai encerrando por aqui o 30 Minutos. Semana que vem tem mais programas. Até lá. O Australopithecus é o primata mais próximo do gênero humano. O Homo habilis viveu há milhões de anos e desenvolveu as primeiras ferramentas. Já o Homo erectus dominou o fogo e viveu nas cavernas. O Homo sapiens interpretou as leis da física e naturais e inventou a tecnologia. O homem moderno é consciente, responsável e usa sua evolução para o bem do meio ambiente, inclusão social e cidadania. Evolua, recicle seu lixo e transforme vidas. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público.
São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos.